Olá, eu sou Fabiola Grimaldi e esse é o Pauta Legal, um espaço para a gente pensar sobre ética, escolhas e vida real, sem fazer cara de quem está prestando uma prova de filosofia. E hoje, para esse episódio, eu quero falar com vocês sobre uma frase que eu gosto muito. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Bonita, né? O problema é que, na prática, às vezes a verdade não chega com cara de liberdade, né? Ela chega com cara de problema, porque falar a verdade pode significar uma conversa difícil, ou admitir que você errou, ou ter que decepcionar alguém. E é justamente aí que começa a nossa conversa de hoje. Porque a mentira, muitas vezes, oferece uma solução aparentemente muito confortável. Vamos para um exemplo? Vamos dizer que você errou em algum trabalho e alguém pergunta: foi você que fez isso? E aí, o que acontece? Seu cérebro, numa velocidade impressionante, mais rápido do que a resposta da inteligência artificial, já abre uma reunião extraordinária interna para gerenciar essa crise. E aí você responde: bom, tecnicamente não foi eu. Aconteceu exatamente pronto. Aí que mora o perigo. Porque a mentira, ela começa bem pequenininha. Só que ela tem um problemão. Ela precisa de manutenção. A mentira precisa de manutenção. Você precisa lembrar o que disse, para quem disse e qual versão você contou. Depois vai aparecer uma outra pergunta que você precisa criar uma segunda explicação para proteger a primeira que você nem sabe direito o que respondeu. Quando você percebe, aquilo que parecia um atalho já virou um condomínio inteiro de versões no qual você é um síndico que não sabe o que governar. A verdade, gente, ela pode parecer ou ela pode trazer uma consequência imediata. Mas a mentira, ela traz uma dívida. E talvez seja por isso que a integridade e a verdade caminhem tão juntas. Integridade não significa que nunca vai errar ou nunca vai ter erro. Significa que você não precisa falsificar quem você é para parecer melhor do que você é. É poder dizer realmente que eu errei, eu não fiz, ou não concordo, ou até eu não sei. E continuar inteiro depois disso. E tem uma coisa interessante quando a gente olha lá para os meus filósofos estoicos. Sêneca falava muito sobre a liberdade interior, sobre não viver escravo do medo, das aparências, da necessidade de controlar tudo ao nosso redor. E eu fico pensando o quanto isso conversa com a mentira. Porque quem mente passa a viver de alguma maneira com medo da verdade. É um medo de alguém descobrir, um medo de uma pergunta inesperada, um medo de esquecer a história que você falou, um medo de encontrar duas pessoas para quem você encontrou ou contou versões diferentes da mesma história. E aí, meu querido ouvinte, nem Sêneca, o meu filósofo, resolve. A mentira cria uma necessidade de controle. E é preciso que você tenha o controle de algo que às vezes você nem lembra ou nem sabe. Você precisa controlar o que vão pensar sobre você, o que aquela pessoa vai contar ou o que vai aparecer amanhã. Gente, isso é prisão. Isso é um desespero. A verdade, gente, pode ser desconfortável de verdade. Pode trazer até uma consequência. Pode exigir um pouco mais de coragem. Mas depois que ela é dita, falada, existe uma espécie de descanso. É como se você escolhesse a paz. Você não precisa mais proteger essa versão que foi criada. Você pode simplesmente seguir. Talvez seja por isso que eu lembro da frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que encontro bonito entre a filosofia e a fé. Porque de um lado você tem a filosofia nos lembrando que liberdade também não é viver governado pelo medo. E do outro lado, a fé dizendo que existe liberdade em caminhar na verdade. E aqui
tem um detalhe muito importante, que também não significa que você vai agora sair distribuindo verdades por aí como se fossem panfletos de promoção. Porque existe uma diferença enorme entre ser verdadeiro e ser cruel. Porque nem toda verdade precisa ser dita também de qualquer jeito. Tem verdade que pede coragem, sim. Tem verdade que pede silêncio. Tem verdade que pede a hora certa, mas tenha certeza que quase toda verdade pede a bondade. A verdade mesmo é você falar a verdade, nem sempre nos poupa da consequência. Mas ela nos poupa da prisão de ter que sustentar aquilo que não somos. E talvez uma das formas mais bonitas de liberdade seja justamente essa, de não precisar ter medo da verdade sobre nós mesmos. Não precisar esconder, não precisar inventar, nem decorar versões, ou viver preocupado com o que pode ser descoberto amanhã. Então, antes de escolher aquela mentirinha pequenininha, aparentemente mais confortável, lembre, a verdade pode dar trabalho por alguns minutos. A mentira vai te dar trabalho por uma vida inteira. Então, que a gente tenha coragem para escolher a verdade e a sabedoria e a bondade para dizê-lo. Obrigada por estar aqui. Se você lembrou de alguém que precisa da verdade, compartilhe esse episódio. E até a próxima quarta-feira, porque a pauta está aberta e ela é legal.